quebrou a Brilhante, quando a gente quebrou a Barretos e quando eu quebrei como investidor, eu falei, maluco, se eu não fizer merda nenhuma mais já tá bom. E eu falei, o que eu conheço de fazer? O que eu sei fazer? Puta, eu sei trabalhar bem pros outros. E aí eu comecei a trabalhar pros outros aí até meus 30 e poucos anos de vida, cara, até meus 38 anos de vida, com medo tremendo de empreender. Eu usava outros nomes, tá? Falava, pô, pra que eu vou empreender se eu tenho um salário bom? Mas hoje eu olho e falo, cara, bunda mole tremendo. Por quê? Porque eu já fiz tanta bobagem, irmão. Aí, 2017, eu peço demissão do Sebrae. Dia 2 de janeiro, eu abro a Essencial Gestão Empresarial. Antigo nome, Vamos que Vamos Consultoria. E aprendi. Em 2021, começo a investir em umas empresas. Aprendi. Em 2022, compro outras empresas. Aprendi. E tô aprendendo até agora. Tô entrando no ramo digital. Vale a pena você se desafiar. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao episódio de número 65 do Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. E o tema de hoje é: até quando ainda vale aportar dinheiro na minha empresa para mantê-la? Então a gente vai falar sobre isso. Hoje é um dia o qual eu não tenho uma resposta pragmática para isso, já vou explicar o porquê. Mas, em todo caso, vamos lembrar que a gente está na semana de aquecimento do convite que eu te fiz para o dia 14 de novembro, né? 14 de novembro eu estou lançando a Semana Empresa Familiar Lucrativa e vai ser uma semana na qual a gente vai conversar bastante sobre uma empresa lucrativa, uma empresa familiar para se tornar lucrativa, né? Então, vão ser 10 lives, 10 podcasts aqui, um por dia da semana, de segunda a sexta dessa semana, segunda a sexta da semana que vem, e vai ter bastante coisa legal só já nesses podcasts, já tem bastante coisa legal aí. Então, fica à vontade de participar, fica à vontade para assistir e se inscreve lá na bio para essa semana do dia 14 ao dia 21, se eu não me engano, tá? A gente vai ter aí a Semana Empresa Familiar Lucrativa. Corre que tá lá na nossa bio, bora bio. E até quando ainda vale aportar dinheiro na empresa para mantê-lo? Eu falei que eu não tenho uma resposta, pragmática para dar. Por quê? Eu vou meio que te mostrar algumas coisas aqui que você pode fazer para ver se vale a pena ou não. E aí você decide se você vai aportar mais dinheiro ou vai fechar. Lembrando que dentro da MGP, cara, a gente quebra muita empresa. Eu trouxe uma máxima do Sebrae que é: uma empresa pode quebrar, um empresário nunca. Então, quando eu percebo que eu tô dentro do Titanic, mano, mesmo sendo comandante, eu saio nadando, bro. Eu não fico lá no final, não sou orquestra, tá ligado? Eu sou a sogra do Jack, a primeira a tentar fugir. Não, também não sou a sogra do Jack, porque eu não vou fugir, deixando meus colaboradores ali. Mas há pouco tempo atrás a gente interrompeu as atividades do Hortifruti Tupi e cara, fiquei muito feliz, inclusive, com a demissão coletiva que a gente precisou fazer. E por que eu fiquei feliz? Porque a gente conseguiu honrar todos os compromissos. E muitas dessas pessoas que foram desligadas, eu, como conheço muita empresa, consegui, muitas não, mas algumas das pessoas que foram desligadas, eu consegui recolocá-las em outros estabelecimentos, outras empresas, etc. e tal. Então eu fiquei muito feliz. A palavra não é boa, porque foi demissão, né? Eu gostei do trabalho que foi realizado, sabe? Eu acho que foi um trabalho bem bacana. Então o MGP quebra muita empresa, porém a MGP também já investiu muita empresa. Eu tenho que trazer 2 caras aqui para bater um papo com a gente. Um deles pode ser o André, de repente, que tinha uma empresa de ar-condicionado, e eu falei: para, volta para a tua advocacia. E ele parou, ele fechou a empresa
Não sei se ele fechou a vida pro sócio, o dia que ele tiver aqui ele fala pra gente, mas hoje ele tá muito bem como advogado. E do outro lado do ringue, vamos falar de Flávio da marca Site, que me procurou para fechar a empresa. Eu falei, não fecha a empresa. E depois de um tempo ele ainda comprou a parte do sócio e tá feliz da vida. Então existem aí essas diferenças aí. Um realmente parou de aportar dinheiro e encerrou suas atividades. O outro aportou dinheiro comprando inclusive a parte do sócio. Semana passada aí a gente teve o Felipe da Connect Bartenders, que também comprou a parte do sócio, um desafio tremendo, foi muito legal. E eu fiquei sabendo no dia da live, tá? Que a ideia não era dele, que a ideia era do sócio dele que ele comprou. E só essa nuancezinha aí já muda muita coisa, não é verdade? Porque ele comprou a ideia do colega que teve a ideia. Nós fomos fundadores, mas quem iniciou o embriãozinho foi o colega dele. Então, bacana. Bom, e aí, a principal coisa que você tem que saber para ver se vale a pena você aportar mais dinheiro ou não é o que chamamos de ROI, retorno do investimento, tá? É ROI porque está em inglês, né? Return of Investment. Então, é por isso que você chama de ROI. O ROI e depois o PRI, tá certo? Que é o prazo do retorno do investimento. E aí você vai saber se vale a pena colocar esse dinheiro aí na parada ou não. Lógico, às vezes o retorno do investimento não é bom, mas também se você não colocar aquilo, a sua empresa pode sofrer sérios danos. E aí, o que você faz? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. Uma das desvantagens de empreender em cima da CLT, olha aquilo que eu vou trazer hoje, hein? Uma das desvantagens de empreender que empreender tem em cima da CLT, e se bobear uma das únicas, e na verdade não é nenhuma vantagem que a CLT tem, é mais um canto da sereia ali, né? É que no CLT, você trabalhou 15 dias, você recebe o adiantamento já ali do mês, beleza. Ou no mais tardar em 30 dias você está com dinheiro na mão, você tem dinheiro. E para empreender não é assim. Para empreender, inclusive é um tema legal, viu, cara? Eu vou fazer um tema de uma live disso, vantagens e desvantagens CLT versus empreender. Mas empreender não é assim, empreender você coloca dinheiro na frente. Então, no regime CLT você não coloca nada, começa a trabalhar. Em 15 dias você ganha dinheiro, em 30 dias você ganha dinheiro. Empreender você coloca antes de começar, meu parceiro. E se der certo, estatisticamente falando, porque eu fiquei sabendo aí por uma aluna nossa que na maioria das vezes é vício de linguagem. Eu não posso mais usar, então eu vou travar várias vezes que eu vou falar isso. Então, estatisticamente falando, em médio prazo você vai receber esse dinheiro de novo. Em médio prazo você vai começar a receber essa grana. Algumas vão receber a longo prazo, outras vão receber a curto prazo, mas em via de regra, a médio prazo, você colocou o dinheiro, você começa a receber. Então essa é a diferença, é a rapidez no qual você recebe algum dinheiro, né? E por que eu falo canto da sereia? Porque muitas vezes o dinheiro que você está recebendo ali não é um dinheiro... se a empresa der certo, não tem comparação, né? O dinheiro que você recebe como salário com o dinheiro que você recebe do lucro da empresa. Em via de regra. Se você chegar lá e colocar dinheiro e der certo, você vai ganhar dinheiro lá na frente em médio prazo. E se não der certo, você vai começar a aportar mais dinheiro. E tá aí a pergunta do nosso tema de hoje, né? Até quando ainda vale aportar dinheiro na empresa para uma delas? Se não deu certo, você vai continuar botando dinheiro, ou então a parada vai minguar. Quando você está sem capital de giro, é um problema. É um problema porque você começa a ficar com dificuldade. Você já entrou num mercadinho onde as prateleiras estão meio vazias, ou o cara é ruim de organização, que não é o caso, ou então ele está com falta de dinheiro para comprar mercadoria. E aí começa a acontecer isso. E aí quando você chega num lugar que as prateleiras estão meio vazias, você já não quer comprar, então você dá menos dinheiro para ele, aí fica aquele negócio, né? Então aí a parada começa a vingar. Agora, se der certo, moleque, se der certo, você vai para outro patamar. Aqui na MGP, a gente fala muito do período de arrebentação, né? A gente usa a analogia do surfista, que para surfar uma boa onda, ele tem que passar a arrebentação das ondas, que é um pouco chato, né? Vem a onda, bate, ele tem que tentar passar por cima, tentar passar por baixo, porque ele tem que pegar a onda no início da onda. Então, quando você consegue passar por esse momento de arrebentação, você vai surfar uma boa onda.
Bom, e quando a gente está falando de empresa, se vai dar certo ou não, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? A gente tem que pensar, a primeira delas é relacionado à lucratividade antes de tudo. Então você tem que ter ali o lucro, você tem que ter a lucratividade, você tem que ter tudo isso na ponta da língua antes de pensar se você vai aportar ou não. E aí é um dos grandes problemas que a gente já tem. Como assim um dos grandes problemas que a gente já tem? Cara, você coloca dinheiro no impulso, você não sabe se vale a pena ou não. Você vai lá e coloca dinheiro por impulso. Não é assim que se faz. Você tem que pensar, você tem que se obrigar e pensar bem se vale a pena ou não botar dinheiro, cara. Ah, mas eu não tenho escolha. Tá, calma, a gente vai conversar sobre isso. Não estou dizendo que se mesmo que você não tenha escolha, você não pode fazer sem pensar. Na verdade, todo mundo tem escolha. Você pode não ter escolha entre colocar ou não colocar dinheiro, mas você tem escolha de como colocar esse dinheiro. Então, a gente vai conversar bastante sobre essa parte aí, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é sobre o que a gente chama de equity. O que é o termo equity, pessoal? Equity, eu vou ler aqui para falar direito a definição. Equity é um termo financeiro que se refere ao patrimônio líquido de uma empresa ou uma participação societária de um negócio. Apesar de muito ser usado nos investimentos, esse conceito pode variar um pouquinho dependendo do contexto. Então quer dizer o quê? A partir do momento que você vai investir na empresa, você está investindo em equity. Nesse momento você é um investidor. Como você investisse numa taxa de renda fixa que hoje está muito boa, ou então na bolsa. Então você está investindo. Vamos lembrar um pouquinho o quadrante do fluxo de caixa do Robert Kiyosaki? Então você tem empregado, aí você tem autônomo, aí você tem dono de negócio e investidor. Empregado, ele trabalha para os outros, o autônomo trabalha para ele mesmo, o dono faz pessoas trabalharem para ele e o investidor faz o dinheiro trabalhar para ele. Então o que acontece? Nesse caso, você deixa de ser dono e começa a trabalhar como investidor. São duas figuras ali, tá? E aí você tem que começar a entender o que vale a pena e o que não vale a pena. Então, por exemplo, quando você está comprando, está fazendo equity em cima do patrimônio líquido, é ativo menos passivo. Quais são os ativos de uma empresa? Propriedades, equipamentos, investimentos, participações em outras sociedades, contas a receber, que já vai cair, quanto dinheirinho tem na conta lá. E quais são os passivos? Contas a pagar, dívidas com fornecedores, impostos a recolher, empréstimos bancários. Então, um pelo outro, mostra ali mais ou menos qual é o capital, o equity da tua empresa. Então, é legal você entender um pouquinho isso, porque no momento que você está investindo na sua ou em outra empresa, você está investindo em equity, tá certo? Ele é muito utilizado para falar de startup, tá? O John Klepper, ele trouxe esse termo muito forte e é algo que eu ainda não faço hoje, de investir em startup, mas em breve eu devo participar disso, inclusive já estou em contato aí com a equipe de John Klepper para participar do evento dele final de semana para entender mais. Porém, eu uso muito equity no ramo de micro e pequena empresa, tá? Então, é isso que você vai falar. Então, quando a gente está falando de patrimônio líquido, ele representa o saldo da venda de todos os ativos de uma companhia, menos seus passivos financeiros. Legal. E aí, antes de você decidir se vale a pena ou não investir em equity, eu quero trazer várias oportunidades de você resolver situações. Várias oportunidades de negócio, digamos assim. Então, existe a possibilidade, por exemplo, de você que está capitalizado comprar partes do negócio. Eu sou um desses caras, né? Então eu vou lá e como eu sou consultor da empresa, eu conheço os números da empresa, eu vou falar agora, né? Mas eu tenho até medo do corte, né? Quando eu faço isso, eu brinco de Marcos Lemones, acho que é o nome dele, né? Do sócio, sabe? A diferença é que ele investe, sei lá, milhões de dólares e eu coloco alguns milhares de reais aí, né? Mas eu me sinto sócio na hora.
Não, eu aqui, venho aqui, compro uma pequena participação e a gestão é minha. É mó legal fazer isso, mas eu sei o meu lugar, tá, galera? Fica tranquilo que eu não me acho Marcos Demonte. Mas, cara, é isso. Então eu conheço o número das empresas, eu sei como funciona, eu sei como arrumar. Eu vou lá, compro um pedacinho e nesse momento eu tô participando do ganha-ganha, velho. Eu tenho certeza disso. Eu nunca coloquei um valor ou que eu achasse que eu ia ganhar mais e o sócio ia perder. Eu também nunca coloquei algo achando que o sócio ia ganhar mais e ia perder. Eu sempre pensei no ganha-ganha. Vamos fazer um negócio para os dois ganharem. Aí, na maioria das vezes, eu entro na empresa com dinheiro e com o meu intelecto. Outro cara que faz isso também é o Marcos Baratão da Chintas. Estou tentando chamar ele aqui para uma live, mas eu falei esses dias aí, né? Eu falei, cara, eu não sei nem quantas lojas o Macão tem, que toda vez que eu falo eu erro para baixo, né? Que ele já aumentou uma nova. E aí eu tava falando com ele esses dias, ele falou, Barreto, essa semana que vem sem chance que eu tô abrindo uma loja em Cubatão. O Marcos é esse cara que além de abrir várias lojas, então ele tá o tempo todo investindo na empresa, ele já comprou outras marcas de loja, por exemplo, lá onde ele tem a loja em Taubaté, São José dos Campos, hoje é Baratão, mas ele comprou uma rede de lojas de tintas. Eu lembro que ele montou uma contabilidade, hoje todas as lojas têm uma contabilidade a qual ele é sócio. Ele comprou uma empresa ele montou junto com a família uma empresa de marketing e assim vai, né? Então existe essa possibilidade, uma possibilidade muito legal aí. Do outro lado do ringue tem o quê? Tem a possibilidade de você vender parte do seu negócio. Então, da mesma forma que eu falei que eu fiz, vamos trazer esses clientes aí que hoje são meus sócios, eles perceberam que existia uma possibilidade de eu aportar um capital e trazer a minha experiência para o negócio. Então, vamos começar a fazer o trabalho aí para você pensar. Quando você precisa de capital, por isso que eu falei que você tem que sentar e pensar, você pensa, bom, eu vou aportar meu dinheiro, ok, é uma saída. 2, eu vou encerrar essa empresa porque não dá mais. É outra saída. 3, vou pegar dinheiro em bancos. É outra saída. E nem sempre é ruim, tá, galera? É uma saída que, se você fizer sem pensar, é péssimo. Mas, por exemplo, eu gosto bastante da Caixa Econômica Federal para empréstimo de dinheiro. Eu gosto da Caixa Econômica Federal para empréstimo de dinheiro. Então existe essa possibilidade. 4, então, inclusive, a gente vai falar já da Caixa Econômica Federal de novo aqui no Pronamp, no meu checklist aqui. 4, será que eu não chamo alguém para ser meu sócio? Só toma cuidado, tá, pessoal? Sociedade tem que ser ganha-ganha. Tem que ser uma pessoa que você confia, que você admira, que você respeita e que você consiga trabalhar. Senão, esse dinheiro pode sair caro, tá? Então, tem que ser um cara bom, não só de dinheiro, ou então tu vai aportar dinheiro e nem vai participar, de repente é isso. Mas se o cara tiver intelecto para trazer, lembra um pouco do Shark Tank, né? Do Shark Tank, muita gente vai lá para ganhar um dinheirinho da Cris Arcangeli, do Jota, dos caras todos lá, sim, mas fala que não vale a pena também ter esses caras aí como sócios, entende? Então vale a pena você pensar nisso. E galera, toda vez que começa a aparecer essa oportunidade, as pessoas ficam meio trancadas, sabe? Não, peraí, alguém tá querendo pegar o meu negócio. Não é assim, velho. Começa a ficar mais aberto para você ter sócios aí, investidores, cara. Vender 10% do teu negócio, 15%, 20% do teu negócio. Começa a se abrir mais porque vale a pena, tá, cara? E uma outra forma também é a possibilidade de você pegar dinheiros mais baratos. Você sempre tem que ficar ligado em oportunidades, tá? Desenvolve São Paulo, Sebrae São Paulo, Banco do Povo Paulista, que é para pouco dinheiro, mas tem, Pronamp, Caixa Econômica Federal, dinheiro voltado para inovação pelo CNPq. Então sempre tem que ficar de olho nisso, né? BNDES, porque às vezes tem uma grana a juros baratos que vale mais a pena do que você se descapitalizar. Então tem todo esse dinheiro aí para eu conseguir responder o nosso tema de aula, tá? Então você começa a entender isso daí. Bom, só que aí vem as objeções, né? Você precisa
colocar uma moto para fazer tuas entregas. De repente foi um exemplo ruim, porque hoje a gente usa muito aplicativo, é melhor, né? De repente você precisa colocar uma máquina, um computador para o teu atendente trabalhar, porque o computador que está lá, ele usa, ainda é um 886, lembra do 886? Você ainda está com um computador horrível lá, que está demorando para ligar, ele não responde mais. Cara, sem mentira nenhuma. Eu cheguei numa empresa uma vez que uma planilha demorava mais de 15 minutos para abrir. Então não tem o que fazer, você tem que investir em parque tecnológico, em computador, e o cara fala, não tem dinheiro. Por tudo onde ele passa, não tem dinheiro. A descarga do banheiro dos funcionários ou das funcionárias está quebrada, ele fala, não tem dinheiro para trocar. Uma vez eu estava numa empresa e o micro-ondas queimou. Ele simplesmente falou que não ia colocar outro micro-ondas, não é dever da empresa, ok. Mas chegou um dia os funcionários falaram, quer saber, velho? O micro-ondas tá desse jeito, velho, o banheiro tá daquele. Não vamos trabalhar à tarde. E os caras não apareceram à tarde para trabalhar, todo mundo. Você entende aí a necessidade de você pensar também em investimento? Então não tem dinheiro, acabou. Ou então você fala, cara, o setor está quebrado, é assim mesmo, não funciona. Também está errado. Você não pode falar, principalmente em época de política, etc e tal, que é o setor, que é o mercado, que é onde você está. Não é assim, você tem que estudar. E o terceiro, do outro lado do ringue, ou eu faço tudo para a empresa, precisa, eu me viro, eu vou lá e pego dinheiro, começo a pegar dinheiro a juros altos, começo a pegar dinheiro com bancos que não estão preocupados contigo a 2% para cima, começa a pegar dinheiro com essas empresas aí consignatárias de crédito, consignatárias? Fala consignadora, sei lá, de crédito, eu nem sei porque não me interessa. Que aí o negócio começa a ficar feio, crédito consignado até para quem está negativado, irmão, você vai pagar caro por esse dinheiro na maioria das vezes, tá? E aí tem gente que começa a ir para uns outros caminhos piores ainda, tá? Que é hipotecar sua casa sabendo que não vai conseguir pagar, ou não sabendo se vai conseguir pagar porque não estudou, e não é incomum isso acontecer, pegar dinheiro com a agiota. E aí você está fazendo muita bobagem, né, irmão? Não preciso nem falar o porquê não é interessante pegar dinheiro com a agiota. Mas não foi uma nem duas empresas que passaram na minha mão que pegaram dinheiro com a agiota, tá? Então, você tem que olhar tudo isso daí e entender que não é boa uma objeção nem a outra. Não tenho dinheiro e também faço tudo pela empresa. Bom, explica um jeito errado de se executar esse tema. Cara, tem vários pontos aí pra gente pegar, né? Primeiro, de fazer errado. Eu não tenho controle do dinheiro, então eu coloco lá... o grande lance é colocar 100 mil na empresa. Se a empresa continuar do jeito que tá, e você aportar 100 mil reais na empresa, esse 100 mil ele vai embora em quanto tempo? Tem empresas que em 6 meses esse 100 mil foi embora. Em 1 ano 100 mil foi embora. Em 3 meses 100 mil foi embora. Por quê? Porque a empresa não está lucrativa, não adianta nada. Então tem muitas empresas que eu vou atrás de capital de giro, tem muitas empresas que eu vou atrás de dinheiro, seja dos investidores, dos donos, da própria família do dono. Às vezes eu vou lá e pego com a mãe do dono um dinheiro. Eu vou lá atrás de dinheiro em banco, porque eu sei que se eu injetar na empresa, eu dou uma sobrevida para essa empresa no momento que eu estou atuando para ela sobreviver. Então eu já estou organizando para ela ficar lucrativa, só que ela precisa de fôlego de capital de giro, eu coloco o empréstimo, sei que eu vou conseguir pagar todas as despesas mais o empréstimo. Aí vale a pena a gente ir atrás desse investimento. Agora, se eu percebo que a empresa... esses dias mesmo aconteceu, tá? A gente tem um fluxo de caixa que eu já estou acompanhando desde janeiro, onde a empresa dá um lucro operacional interessante, que dá uns 30 mil reais de lucro, mas como ela tem muita despesa não operacional, diga-se empréstimos, ela tem uns 45 pau de empréstimo, ela dá uns 15 pau de prejuízo. O que eu estou vendo? Eu estou vendo que
Se eu não resolver isso, essa empresa vai perder o capital de giro dela e vai ficar com dificuldade de honrar seus compromissos. Então, o que eu faço? Eu pego um dinheiro mais barato que esse dinheiro que ela pegou, substituo essas dívidas, tento alongar um pouco mais essas dívidas. Para quê? Se a empresa está dando 30 de lucro, eu consigo colocar em menos de 30 essas despesas não operacionais, eu chego no ponto de equilíbrio e eu sei que a empresa vai passar um momento ali na dieta, mas depois ela vai sobreviver. E se eu conseguir chegar nessa dieta, 30 de lucro, 30 de despesa não operacional, então ficar no 0 a 0, aí é meu trabalho para fazer ela começar a dar 40 a 45 de lucro. Aí vale a pena investir? É óbvio que vale a pena investir. Eu percebi que a empresa está dando 40 pau prejuízo todo mês. Eu vou pegar 100 no pau do banco. Cara, eu sei que em 2 meses e meio eu vou perder todo esse dinheiro, inclusive os 100 pau que eu peguei no banco, que ainda tenho agora um empréstimo para pagar. Não adianta, nesse momento, eu pegar dinheiro sem saber o que fazer. Então, na verdade, eu preciso atacar ali as receitas e as despesas dela. Outra coisa errada que as pessoas fazem é investir em algo novo sem desmamar o antigo. Galera, pensa as tuas empresas como crianças. Então, eu sei que o Carlos me permite falar isso. A Betel hoje tem 35 anos de idade, se eu não me engano. Ele abriu a Navegantes, que faz 1 ano. Em algum momento ele estava em conflito, porque ele falou, pô, Barreto, eu tô muito na Navegantes, cara. Faz tempo que eu não passo na Betel. Eu falei, cara, você tem um filho de 35 anos e você tem um bebê de 1 ano. Deixa eu te perguntar, você consegue passar o final de semana viajando e deixar teu filho de 35 anos em casa sozinho? Consegue. Você consegue fazer a mesma coisa com o seu bebê de 1 ano? Falar, papai vai viajar, volta daqui a 1 semana? Não dá. Então, é normal. Só que ele tinha um filho de 35 anos, cara. Você tá entendendo? Um filho que anda com as próprias pernas. Agora, acontece que tem gente que até tem uma empresa de muitos anos, mas ela ainda não é sustentável. Tem gente que tem filho de 20 anos que não pode deixar sozinho, porque senão o cara não sabe fritar um bife. E tem gente com empresa de 20 anos que, se sair da empresa, ela tem dificuldade. Como é que você vai abrir uma outra empresa? Como é que você vai tocar 2 bebês? Eu sou pai de gêmeos. O bicho pega, tá, galera? O bicho pega. Então, o importante de você... E o que acontece? Eu tô com 2 bebês na mesma casa, com a mesma mãe. Agora imagina eu ter um bebê em cada lugar aí, velho, que eu tenho que cuidar. Não dá, fica complexo. Então, é importante você investir em algo que você consiga controlar. Ou que tenha alguém que controle para você. Se você precisar se dedicar mais a esse novo filho, o teu outro filho já está andando sozinho. Eu conheço pessoas que abriram um empreendimento, deu muito certo, abriram 2 empreendimentos, deu muito certo. E aí quando foram ver, estavam com 8 empreendimentos. Desses 8, um estava dando lucro. Os outros 7 estavam quebrados, drenando o dinheiro desse um. E aí eu lembro que foi muito investimento ruim. Acho que hoje não existe nenhum dos 8, inclusive, tá? Então, toma cuidado isso aí de fazer isso. Ou então, simplesmente fechar porque não tem dinheiro, algo lucrativo, coisa parecida. E o jeito certo? O jeito certo é ter fluxo de caixa. O jeito certo é você ter um fluxo de caixa, tá aí o indicador do nosso software, utilizado bastante aí pelas empresas da MGP. E lá você vai descobrir o teu lucro. Esse é o teu lucro, eu não sei se vale a pena investir ou não. E aí com o lucro você descobre a lucratividade. Como é que você descobre a lucratividade do teu negócio? Você pega o lucro, divide pela sua receita, vezes 100. Então eu lucrei 15 mil reais, minha receita foi 150 mil, vezes 100, deu 10%. A minha lucratividade é 10%. Meu lucro foi 15 mil, minha lucratividade foi 10%. Você guarda essas 2 informações aí porque são importantes, legal? Depois você tem que descobrir o ROI. O que é o ROI? O ROI é o retorno do investimento. E como você faz? Bem parecido
com esse primeiro que a gente conversou, tá? Você pega o dinheiro que foi para os investidores, porque eu não sei se você lembra, ontem a gente falou sobre isso. Se você for num episódio anterior aí do podcast, você vai ver que a gente estava falando, você vai perceber que a gente estava falando sobre lucratividade dividir em 3 partes, tá? Dividir em capital de giro, dividir em investimento e dividir em retirada dos sócios. Então, vamos pegar só essa parte da lucratividade, que é retirada dos sócios, e vamos dizer que desses 15 mil, retornou para o investidor 5 mil. Você pega esses 5 mil de retorno do investidor e divide pelo dinheiro que você aportou. Vamos dizer que você aportou 100 mil na empresa. Colocou 100 mil e dividiu por, né? Aí você pegou 5 mil, dividiu por 100 vezes 100 de novo, tá? Porque o número é sempre 100, que é para fazer a porcentagem. Você vai chegar em 5%. Então, eu coloquei 5, eu recebi 5 mil desses 15, porque 5 ficou para investimento, 5 ficou para capital de giro, eu recebi os 5 mil. Esses 5 mil dividido por 100 vezes 100 deu 5%. Caramba, esse é meu ROI. 5% de retorno de investimento. Aí você pega esses 5% e compara com o mercado. Hoje uma renda fixa te dá quanto? 1,10%, 1,20%? Então 5% é 4 ou 5 vezes mais. Vale a pena. Puta, um cara muito bom de investimento aí variável, né? A gente lembra o Warren Buffett, que a história dele aí é 1,8%, 1,9%. Então você fala, cara, vale a pena, 5% vale a pena. Retorno de investimento. Então, para essas empresas que a gente teve aí um ROI de 5%, vale a pena investir? É óbvio que vale a pena investir. Lembrando que isso tudo é planejamento. Hoje está dando 5%. E amanhã vai dar quanto? Se pegar uma crise, se pegar uma pandemia. Então, não é uma coisa que a gente pode ter certeza. Equity provavelmente é uma maior rentabilidade, porém é maior risco. Então você tem que saber disso. Então você vai lá e sabe que você tem 5% de ROI, pô, é uma coisa que me interessa. Você tendo ROI, você consegue descobrir o teu PRI, que é teu prazo de retorno de investimento. Então eu investi 100 mil, estou tirando 5 mil todo mês da empresa, então o meu ROI é 5%. E como eu peguei 100 mil e estou tirando 5, eu faço 100 dividido por 5 agora. 100 dividido por 5, a gente vai chegar em 20, é isso? Só para não passar vergonha aqui, né, galera? Eu sei que é uma conta burra, mas eu estou aqui. É isso aí, dividido por 20. 100 dividido por 5 igual a 20. Então, em 20 meses, você tem o teu prazo de retorno de investimento. Você bota o dinheiro agora, em 20 meses você vai ter esse dinheiro de volta. Pô, vale a pena. Nesse caso, vale a pena. Então, a partir do momento que você tiver o teu lucro, a tua lucratividade, o teu ROI e o teu PRI, aí você sabe exatamente se vale a pena continuar colocando dinheiro ou não. Cara, fala a verdade, isso aqui ficou bacana, velho. Então você vai ter que ter planejamento, você precisa se obrigar a pensar. E o se obrigar a pensar, dentro da MGP a gente tem o nosso tempo de cativeiro, né? Tempo de cativeiro é a alusão ao local onde você fica sequestrado mesmo, porque não tem nem janela. E ninguém fala com você. O empresário, ele erra muito, porque às vezes ele vai para um local onde ele não consegue pensar, porque ele chega, muita gente já pergunta as coisas para ele, pede, quando ele vê, ele trabalhou demais, mas não produziu nada. Eu, quando estou lá fora, eu não tenho tempo para pensar estrategicamente. Eu só tenho que apagar fogo, atender demandas. Por isso eu tenho 2 cativeiros. Eu tenho um cativeiro aqui, que é na minha casa, esse escritório aqui, na minha casa, até meus filhos de 2 anos e pouco já respeitam, eles sabem que não é para entrar quando o papai está aqui, porque o papai está pensando na nossa família. E eu tenho só que esse aqui ainda tem uma janelinha. Esse aqui ainda tô bem como sequestrado. Mas numa das minhas empresas lá, na Rede Wizard, o cativeiro é 2,5 por 2,5 e não tem nem janela. Então, cara, as decisões que eu preciso tomar ou é nessa sala, ou é na outra sala, sozinho, ou com no máximo mais 1 ou 2 pessoas importantes para tomar essas decisões. E eu me obrigo a pensar, eu me obrigo a formalizar isso daí, tá?
E é todo um trajeto, né? Porque, por exemplo, a primeira vez que eu investi, eu joguei o dinheiro na bolsa como se fosse uma roleta russa, tá? E, na verdade, eu acho que eu dei até azar, porque um assessor realmente, ou ele era muito incompetente na época, ou ele agiu com uma intenção. E eu coloquei 50 mil reais quando eu tinha uns 25 anos e voltei com 5 mil reais. Perdi 45 mil reais na bolsa. Perdi aí 95% do meu patrimônio inteiro que eu tinha. Tudo que eu tinha. Eu saí zerado, tá? Mas aí tinha sido a terceira vez que eu tinha quebrado. A primeira vez que eu quebrei foi na Brilhante, não era uma empresa minha, mas como se fosse, era da minha família. Quebramos doído. A segunda vez que quebramos, não sei nem porque, foi no Barretos, lembra do Barretos? Cara, se tem uma empresa que fez tudo errado contra tudo e todos, foi a Barretos, né? Barretos, velho. Meu Deus do céu, que loucura. Mas foi a segunda vez que eu quebrei e dessa vez eu me machuquei, porque eu fiquei com todas as dívidas. Eu tenho certeza que meus 2 irmãos também se machucaram bastante na época. E a terceira vez que eu quebrei foi pessoal. Atrapalhou. A Brilhante, eu lembro que meu irmão se machucou bastante da vida pessoal. Lembra a empresa quebrar, empresário nunca? Cara, meu irmão chegou a sofrer um pouco do fogo que pegou na empresa, pegou nele e machucou ele por bastante tempo, tá? Não ri não, Caião, não ri não era ruim, mas o bar era bom. Então eu lembro que o fogo pegou nele, ele se machucou bastante tempo. Eu lembro de uma vez, de um Natal, que meu irmão não tinha dinheiro para dar presente pro meu sobrinho Ricardinho. Esse meu sobrinho tinha menos de 2 anos, acho. E eu lembro que a gente passou num semáforo e viu um banana de pijama que entrava e saía de uma cartola, custava 10 reais. E foi que o meu irmão conseguiu dar pro meu sobrinho na época. E meu sobrinho ficou apaixonado pelo banana de pijama. Cara, eu lembro disso de uma força tremenda do Natal. Os únicos 10 reais que meu irmão podia gastar, comprou um banana de pijama no semáforo que subia e descia a pilha. E meu sobrinho ficou apaixonado por aquilo. Eu achei muito forte isso. Aí veio o Barretos, que eu na época solteiro, quebrei e paguei muita coisa, mas muita coisa, galera. Mas eu lembro que eu falei, cara, que bom que eu quebrei agora, com 25 anos solteiro, porque eu não invento mais esse lance de empreender para não me dar mais mal. Agora eu tenho certeza que eu quero ir para viver aí a minha vida no comércio exterior. E a terceira vez que eu quebrei foi pessoa física mesmo, quando foi todo o meu dinheiro. E aí tem uma analogia da lagosta que eu ouvi pela primeira vez com Jacob Petri, que fez um livro muito legal. Tão legal que eu esqueci o nome, o livro do Jacob Petri. Deixa eu descobrir aqui o nome do livro, que é um livro malandro. Jacob Petri... Livro. É um grego ruivinho, gente fina pra caramba. Livro na Amazon. Vai, filho. O Óbvio que Ignoramos. O Óbvio que Ignoramos é um livro bacana do Jacob Petri. Ele tá com uma porrada, mas eu acho que eu só li O Óbvio que Ignoramos, tá? Dele. Fala um monte de coisa legal, mas ele fazendo uma live com o Joel J, ele conta da história da lagosta. E depois eu descobri que parece que essa história da lagosta não é dele, sim do Jordan Peterson, que é outro cara bom pra caramba, do 12 Regras para a Vida. E eles falam da lagosta. A lagosta é o seguinte, para quem mergulhou ou para quem já viu aí no Discovery Channel, a lagosta ela gosta de ficar num buraquinho. Ela fica ali nos buraquinhos. E elas saem na mão pelos buracos. Tem mais lagosta que buraco por aí. Então ela sai na mão. Então a lagosta vai lá e sai na mão por um buraco. Aí essa lagosta perde. Aí a lagosta mais forte fica no buraco e fala, perdeu o Playboy. E aí a lagosta vai atrás de outra. Essa lagosta já perdeu, ela ficou meio machucada. Falou, pô, caramba. Pensei que tinha ido bem, meu cruzar de direita meio devagar. Aí ele acha um outro buraco. Ela fala, vou tentar lá. Quando chegar lá tem uma lagosta, ela tem que sair na mão de novo. E aí ela perde. Aí a autoestima da lagosta fica machucada, bro. Ela fala, pô, e agora? Cara, vou tentar procurar um buraquinho menor ali, que vai ser mais de boa. Quando ela chega lá, tem outra lagosta lá e ela perde.
é provável que essa lagosta, ela não procure mais buraco nenhum. É provável que ela ande por aí porque ela fala, quer saber? Não ganha de ninguém, mano. Deixa quieto, velho. Vamos viver assim mesmo, vamos ver. A autoestima fica machucada. E isso acontece com as pessoas. Isso aconteceu comigo. Quando a gente quebrou a Brilhante, quando a gente quebrou a Barretos e quando eu quebrei como investidor, eu falei, maluco, se eu não fizer merda nenhuma, mais já tá bom. E eu falei, o que eu conheço de fazer? O que eu sei fazer? Puta, eu sei trabalhar bem pros outros. E aí eu comecei a trabalhar pros outros aí até meus 30 e poucos anos de vida, cara. Até meus 38 anos de vida. Com medo tremendo de empreender. Eu usava outros nomes, tá? Falava, pô, pra que eu vou empreender se eu tenho um salário bom? Mas hoje eu olho e falo, cara, bunda mole tremendo. Por quê? Porque eu já fiz tanta bobagem, irmão. Eu era lagosta, velho. Eu era lagosta. Mas aí lá para 2012, 2013, eu voltei a investir devagarzinho, cara. Eu lembro que foi o Santander Select que me ligou. Eu tinha uma conta no Santander, o Select me ligou e falou, cara, tu tá investindo o teu dinheiro tudo em renda fixa ruim. Vamos com a gente, é do mesmo banco, você não vai ter custo nenhum. Eu falei, cara, quer saber? Vamos. E aí começou a melhorar as coisas. Aí, num BNI aqui fantástico em Santos, eu conheci o Rafael Mostassi, que estava na XP. Rafael Mostassi, que me ajudou pra caramba. Um beijo, Rafa. O cara me ajudou pra caramba. E aí eu comecei a aprender a investir bem melhor. E hoje eu tô com a Suno Health, né, do Thiago Reis aí, cara, que é legal pra caramba também. E me ajuda muito. Aí eu aprendi. Opa, ó a lagosta ganhando uma. Vamos pra segunda? Aí, 2017, eu peço demissão do Sebrae. Dia 2 de janeiro, eu abro a Essencial Gestão Empresarial. Antigo nome, Vamos que Vamos Consultoria. E aprendi. Olha a lagosta ganhando a segunda briga. Em 2021, começo a investir em umas empresas. Aprendi. Em 2022, compro outras empresas. Aprendi. E tô aprendendo até agora. Tô entrando no ramo digital. Vale a pena você se desafiar com tranquilidade. O nome disso, dentro do Empretec, dentro das CCS, que são as características do comportamento empreendedor, é uma característica que eu vou falar agora, que é correr riscos calculados. Então vale muito a pena você fazer isso. Bom, respondendo a pergunta do tema, você tem que pegar, olhar para os seus investimentos e ver qual é o lucro e a lucratividade da tua empresa. Puta, a minha lucratividade é 9%. Pô, uma lucratividade interessante. Qual o ROI se eu colocar 100 mil? Vai voltar 3 mil. Pô, se eu colocar 100 mil e voltar 3 mil é 3%, maior que o mercado, beleza. Em quanto tempo eu pago isso? Em 33 meses. Pô, bacana. Aí você pensa se você vai investir mais ou não. Se a rentabilidade for menos, se o ROI for menos de 1%, se o ROI for menos de 1% e você tiver a possibilidade de escolha de deixar numa renda fixa, que no momento que eu estou falando agora, a renda fixa está em 13,70, a Selic está em 13,75, tá? Porque dependendo do momento que você ouvir esse podcast, se a Selic tiver 2%, 2,5% como teve anos anteriores, aí não adianta nada. Mas se tiver 13,75, cara, esses 100 mil que está te dando menos de R$1.000 por mês, vale a pena deixar numa taxa Selic, você não tem dor de cabeça, etc e tal. Então, taxa Selic quando eu falo é renda fixa, tá? Então, você vai olhar para essas coisas e aí você vai investir. Se você tiver lucro, lucratividade, ROI, PRI, você vai saber se vale a pena investir ou não. Se você não tiver esses dados, você não vai saber. E aí, nem eu, nem você, nem o cara lá de cima consegue te responder se vale a pena você investir e até quando vale você investir na empresa. Bacana, pessoal? Ok, eu sei que eu parecia aquele resumo de YouTube, né? Quando o cara fala, olha, qual é o melhor, o Samsung ou o iPhone? O cara fala 40 minutos para no final falar, e aí, qual é o melhor? Você que vai escolher. Me dá um ódio, né, dessas comparações, porque o cara não toma uma posição, né? Você coloca lá, qual é o melhor? Samsung S21 ou iPhone tal? Aí o cara começa a explicar, passa meia hora de vídeo e fala, e aí, é com vocês. Foi mais ou menos o que eu fiz hoje? Tá, mas eu posso me defender falando que eu não tenho os dados, né? Olhando os dois celulares, eu posso falar, cara, eu prefiro esse.
No teu caso, a única coisa que eu posso falar é, se passou de 1,5% de ROI, eu acho que vale a pena o investimento. Agora, tem que saber outras variáveis como risco e assim vai. Tá bom? Galera, amanhã temos uma entrevista com o Caio da Denise Salgados. Eu vou fazer essa entrevista com o Caio, que é o sucessor da Denise Salgados. O nome da empresa é o nome da mãe dele, que começou com o Lúcio, fundador da Denise Salgados, que também veio um dia bater um papo com a gente aqui. Mas eu quero trazer um menino a isso para a gente falar um pouquinho sobre sucessão. Mas tanto o Caio como o Lúcio e a Denise um dia estarão com a gente aqui. Eles até perguntaram, vamos fazer junto? Eu falei, não, quero fazer separado. Até para ter mais, ter mais entrevista, tá ligado, né? Tamo junto. É isso, pessoal. Muito obrigado. Ótimo dia para vocês e até amanhã às 7 da manhã. Um beijo, valeu.